Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 6 e o verso 1 em diante. Quando eu leio esse texto, amado, vem no meu coração o tema: a solução de Deus para as crises humanas. A solução de Deus para as crises humanas. Eu nem vou perguntar aqui quem está passando por crise, por lutas, adversidades, problemas, porque certamente você vai levantar as mãos. Dificilmente teremos aqui nesta reunião, não importa se você é crente ou não, se você é protestante ou é católico, alguém que não esteja passando por uma crise, por um problema. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, lutas. Mas quando lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que aqueles que colocam a sua fé no Senhor passam por crises, mas com uma diferença: no meio da crise, no meio do problema, no meio da luta, nós temos a solução de Deus para as nossas crises. Glória a Deus. Existe crise, mas nós temos pela fé a solução de Deus para as nossas crises. João capítulo 6, verso 1 fala disso. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, com número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. A primeira pergunta que me vem à mente, quando eu creio que há solução de Deus para as nossas crises, a primeira pergunta que vem ao coração é: então por que Deus permite que as crises venham? Ou Deus permite que nós cheguemos ao nosso limite antes que Ele faça alguma coisa? Se há solução de Deus para as nossas crises, se há promessa de Deus para a solução do meu problema e do seu problema, por que então Deus permite que você chegue ao limite da crise, do problema, da luta? E muitas vezes nós ficamos com gosto de sangue na boca, sem ter uma solução, e parece que Deus está inerte, parado, dormindo, e nós não temos a solução. Eu não tenho todas as respostas para essa pergunta. Cada um de vocês já tem na experiência pessoal encontrado respostas, mas eu
quando leio esse texto, eu encontro algumas respostas, porque Deus, antes de dar a solução, Ele permite que nós passemos pelo meio da crise. Em primeiro lugar, Deus está mostrando para cada um de nós o limite da nossa incredulidade. Quando você lê o verso de número 6, o texto diz: mas dizia isto para o experimentar. Cada luta, cada crise que passamos é como um fogo que está torrando a nossa matéria-prima, chamada fé, o nosso caráter, a nossa convicção em Deus. E Deus nos experimenta, não para Ele saber o nível de fé que nós temos, porque Deus não precisa fazer teste nenhum para que Ele saiba o nível de fé que nós temos e para saber o quanto nós cremos nele. Não é para isso que Deus faz, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, e Deus sabe o quanto você o ama, Deus sabe o quanto você é apaixonado por Ele, Deus sabe também o quanto você crê nele. Quando Deus permite que você passe pela prova, Deus está fazendo você mesmo enxergar o seu nível de fé. Deus está tirando a sua própria máscara, Deus está tirando a sua própria personalidade doentia, incrédula, muitas vezes pomposa, religiosa, que divulga: eu creio em Deus, eu confio em Deus. Muitas vezes aquela linguagem evangelical que evangeliza todo mundo, mas quando Deus te coloca no meio da prova, você é o primeiro a desanimar, a renunciar. E então Deus aponta para você e diz: é assim que você crê em mim? Cadê toda aquela falácia? Cadê todo aquele levantar de mãos na igreja? Cadê toda aquela declaração de que eu sou o Senhor da tua vida? Te coloquei um dia comigo aqui no deserto, com esta multidão, e você já está com medo de morrer de fome? Quando Deus nos experimenta, Deus está nos deixando com uma criança por um momento no chão, para que a gente experimente o engatinhar da nossa própria fé, e a gente creia que Ele é Deus soberano para fazer todas as coisas por nós. Deus está nos experimentando. A palavra de Deus diz que Deus não nos dá tribulação além daquilo que nós não podemos suportar. Em segundo lugar, eu entendo nesse texto que quando Deus permite que nós passemos pelo meio da crise, é para Ele revelar a nós o quanto as nossas soluções no meio da crise são soluções de incredulidade, são soluções carnais, são paliativas. É interessante que quando Jesus ergue os olhos e vendo grande multidão, Jesus se comove, Jesus sente dor, toda aquela multidão, Ele sente compaixão pela multidão, e então Ele pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus está preocupado com a multidão. Jesus ele quer uma solução, mas a resposta de Filipe é uma resposta totalmente carnal. Ele diz: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um denário equivaleria mais ou menos, nos dias de hoje, um dia de um salário de um trabalhador. Jesus pergunta: onde compraremos? Filipe responde: não temos dinheiro.
Jesus não disse que não tinha dinheiro. Jesus não perguntou se custava R$1, R$2, R$3, claro que na moeda da época. Jesus pergunta: onde compraremos? A resposta de Filipe é carnal: não temos dinheiro para comprar. Jesus está dizendo: Filipe, como faremos o projeto? A resposta de Filipe: não dá, não tenho dinheiro. Jesus está perguntando para você: como vamos construir a igreja? Onde vamos comprar o vidro? Onde vamos comprar o terreno? Onde vamos fazer a obra missionária? Qual país? E sabe como é que nós respondemos para Jesus? A nossa resposta sempre é carnal. Não dá para construir. Nem que eu fosse um pastor que trabalhasse aqui a minha vida toda ganhando 10 mil por mês, não daria para construir. Sabe por que Jesus permite que nós passamos pelo meio da crise? Para mostrar a nós que muitas das vezes nós não cremos que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Deus do milagre, que Ele é o Senhor que pode realizar o projeto na nossa vida que nós sonhamos. Eu quero fazer uma pergunta para você: quanto custa o sonho e os projetos que você tem sonhado no teu coração? Mas você está estagnado, parado, porque está olhando para Ele, e você está respondendo como Filipe: não tenho denário suficiente, não tenho dinheiro suficiente. Não é isso que Jesus está perguntando para você? Jesus está perguntando: você quer ser um juiz? Você quer ser um advogado? Você quer ser um médico? Você quer ser um professor? Você quer ter a tua casa própria? Você quer ter voos altos? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu ideal? Você quer ter uma empresa? Você acredita que eu posso fazer isso na tua vida? Você pode alimentar as multidões comigo? Responda para Jesus: Senhor, eu acharei um lugar para nós comprarmos pão, porque o dinheiro o Senhor vai dar. Essa deveria ser a resposta. A resposta de Filipe a Jesus deveria ser: Senhor, nós encontraremos um lugar para comprarmos o pão. Mas a resposta dele é que não tinha dinheiro. Mas em terceiro lugar, sabe por que eu creio que Jesus permite que nós passemos pelo meio das crises e das provas, para mostrar a nós o quanto a nossa fé despreza pessoas que estão à nossa volta. Eu não tenho, então eu desprezo aquilo que você tem. Eu não tenho fé para produzir, mas eu mato pessoas que estão do meu lado querendo fazer alguma coisa. Jesus disse: idem ver quantos pães tendem, procurai no meio da multidão. E lá vem André dizendo: Senhor, nós encontramos um rapaz, nem é mencionado o nome, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu que sou teólogo não posso resolver. Vem aí esse rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Nós que somos apóstolos não temos dinheiro. Vem esse rapazinho oferecendo. Eu não sei como eles encontraram um rapaz no meio de uma multidão, que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres, fora as crianças. Naquela época não se fazia família, era tribo. Se você multiplicar pelo menos por 3, vai dar 15.000 pessoas. E no meio de uma carência de pão, quem tinha pão no meio de uma multidão daquela faminta, talvez estivesse preocupado em guardar o seu lanche, porque ia faltar comida para todo mundo. E a pergunta era: está todo mundo com fome? Mas aquele rapazinho pegou o lanche dele. Quando ele ouviu o murmúrio próximo
a Jesus, Jesus perguntando quem tinha pão, eu vejo a simplicidade daquele rapaz pegando o lanchinho dele. Quem sabe a mãe preparou o pão, preparou o peixe, assou de manhã cedo e disse: meu filho, leva o teu lanche, porque Jesus demora a pregar, e quando Jesus prega ele vai até mais tarde. Leva o teu lanche. E aquele rapaz não comeu o lanche, e quando ele ouviu a pergunta de Jesus, os discípulos todos lá, sem saber o que fazer, aquele rapaz pega o lanchezinho dele, se aproxima de André, todo tímido, e diz: olha, se Jesus pode fazer alguma coisa com o meu lanche, está aqui 5 pães, e está aqui também 2 peixes, eu creio que Jesus pode fazer alguma coisa. André despreza, porque ele não tinha solução, e a solução oferecida pelo rapaz é desprezada, é rejeitada, é esnobada. Sabe de uma coisa, amado? Sabe o que Deus manda dizer para você? Que você, no meio da crise, você não pode desprezar pessoas que Deus está levantando para dar solução do problema. Seja humilde, reconheça o valor do teu filho na tua casa. Pode ser um meninozinho, pode ser um garotinho que está despontando na tua família, mas esse garoto vai fazer faculdade, vai se formar. Apoie o teu filho, investe na vida do teu filho. Acredita nos 5 pães e 2 peixes que o teu filho está apresentando diante de Jesus. Ele pode ser um José para resgatar a tua família, mas isso vale para nós pastores, na congregação, na nossa igreja. Muitas vezes nós centralizamos em nós achamos que somos os melhores, achamos que somos os bons e temos todas as respostas, mas quando Jesus passa e permite que a gente passe pelo meio da crise, Jesus quer tirar a nossa máscara de autossuficiência e quer mostrar para nós, mesmo que sejamos os apóstolos, que o milagre que Ele vai usar para fazer é através de um rapaz que a gente nem dá valor, não sabe o nome, não recebeu o convite, está perdido no meio da multidão, mas Deus vai usar esta pessoa para alimentar uma multidão. Eu vou dizer uma coisa a vocês: dê uma olhada na história do avivamento da igreja. Todos os grandes avivamentos foram iniciados por pessoas desprezadas, rejeitadas, que ninguém dava valor, ninguém queria comer o pão e o peixe deles. Que é isto, que é isto, que é isto, que é isto. Eu quero declarar hoje, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, meu amado, você que está aqui, se ninguém reconhece o teu valor, o teu potencial, o dom que Deus tem colocado na tua vida, e quem sabe você está passando uma crise tremenda, mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus: é no meio da crise que Deus vai te levantar, é no meio da crise que as pessoas vão te notar, é no meio da crise que você vai ser chamado para dar solução. Profetize comigo, diga: toda crise é a oportunidade que Deus tem para me levantar no meio da multidão e fazer aparecer os meus 5 pães e 2 peixes. É assim que eu creio. Não reclama da crise, não fala mal da crise. Se a crise na tua família, se a crise na tua igreja, se a crise no teu bairro, não faça parte desta crise. Levante-se e diga: eu serei a solução. O meu dom, o meu talento, o pão que eu tenho, o peixe que eu tenho, fará parte do milagre, porque eu entregarei na mão de Jesus. Porque eu creio, conforme esse texto, porque que antes que venha a solução de Deus, Deus permite que nós passemos pelo meio da crise, para Deus nos ensinar que antes que a solução seja nossa, pensada por nós, Ele
já tem a resposta e já tem a solução. Não é bonito isso, amado? Não é bonito você entender o que está escrito aqui nesse texto, no verso 6? Mas isto dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele sabia do garoto, ele sabia dos 5 pães e 2 peixes, ele já sabia, ele já tinha trabalhado no coração daquela mãe para fazer o lanche, mandar o garoto levar para a campanha de Jesus. Jesus está pregando, vai até altas horas da tarde pregando, está todo mundo preocupado, mas ele já sabia o que ia fazer. Ele pergunta para Felipe: o que vamos fazer? Onde vamos comprar pão? Mas ele já sabia o que ia fazer. Quando Jesus permite que você passe pelo meio da crise, você está todo aí afobado, preocupado com o médico, com o advogado, com o engenheiro, parece uma barata tonta, parece cachorro em dia de mudança, não sabe para onde vai. Agora olhe para ele e diga: Jesus já sabe o que vai fazer, já sabe. Já sabe. Ele já sabe como vai pagar a conta, ele já sabe como vai curar você, ele sabe como é que vai restaurar o teu casamento, ele já sabe, já sabe. Quando ele manda Felipe fazer alguma coisa, quando ele manda André fazer alguma coisa, Jesus não está fora do controle, ele não está preocupado, não. Tudo ali está dentro do esquema de Jesus, ele está no controle, ele sabe. Sabe o que eu acho lindo? É a promessa que Deus faz em Apocalipse para a igreja de Filadélfia, quando ele diz: pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. A porta que Deus abriu era maior do que a tribulação que viria sobre a igreja de Filadélfia. A tribulação era tão grande que ia abalar o mundo inteiro, mas antecipadamente Deus está dizendo: eu já abri a porta, ela é maior do que a tribulação que vai abalar o mundo inteiro. Ninguém sabe que ela vem, mas eu já estou dizendo para vocês que ela vem. Mas eu também estou garantindo que vocês vão passar por ela, vão vencer, porque eu sou o Deus da presciência. Eu conheço a tua vida, conheço a tua história. Deus conhece o meu passado, conhece o meu presente, conhece o teu futuro. Sabe por que o diabo nunca ganha de Deus? Porque o diabo só conhece o teu passado para te acusar, mas Deus conhece o teu futuro e Ele já preparou a tua vitória. Por isso Ele já sabe o que vai acontecer. A solução de Deus na crise humana. Agora, amados, para concluir, quando eu olho para esse texto, eu olho e venho o segundo pensamento: como é que Deus trabalha para dar solução para as nossas crises? É claro que aqui não é um modelo para todo mundo. Você pode ter a tua experiência de como Deus pode fazer, mas aqui eu acho extraordinário que Deus permite que a gente passe pelo meio da crise. Depois que a gente está no meio da crise, que Deus revela tudo isso que eu já falei a vocês, que Jesus já sabe como vai fazer, mas Ele permite para que a gente conheça todo o processo. Então Deus diz assim: agora eu vou agir e eu vou trabalhar. E como é que Deus age no meio da nossa crise? Em primeiro lugar, no meio da crise, Deus, Ele espera que alguém seja o campeão do milagre. Você já olhou na Bíblia que no milagre sempre tem um campeão? Deus nunca faz milagre sozinho. Sempre tem alguém que manda o mar se abrir, sempre tem alguém rodeando as muralhas de Jericó, sempre tem alguém que coloca a vasilha vazia e derrama acreditando o óleo dentro da vasilha. Há sempre alguém oferecendo alguma coisa para Deus fazer o milagre, porque o milagre de Deus é participativo. Nesta história nós temos um garoto
que é o herói desta história, porque ele pega 5 pães e 2 peixes. Ele poderia comer sozinho, ele poderia ficar egoisticamente só para ele, mas o lanche daria só para ele. Mas ele pega aquele seu tudo, o seu bem, e ele leva para a mão de Jesus, e ele entrega na mão de Jesus. Eu gostaria de perguntar a você: o que é os meus 5 pães e 2 peixes hoje para eu entregar na mão de Deus? É tudo que eu tenho. A minha vida é meus 5 pães e 2 peixes, os meus talentos, os meus dons. Se eu for egoísta, eu posso dizer: eu vou cuidar de mim, eu vou trabalhar para mim, eu vou estudar para mim, eu lá quero saber desta multidão faminta, eu vim aqui receber a minha bênção, e eu quero a minha bênção, eu tenho lanche, eu vou voltar para casa, o resto que se lixe. Mas não foi assim. Ele, sem saber, disse: eu quero mudar a história, eu vou fazer parte da história de Jesus, e eu vou ser o herói. Sabe de uma coisa, amado? Alguém que se coloca no meio da crise com fé para dizer: Deus, no meio desta crise, o Senhor vai usar o que eu tenho, é a minha oferta, é o meu dízimo, é o meu ato de fé, é aquilo que eu possuo diante de Deus, para colocar diante do Senhor Jesus. Quanta gente está vendo a Boas Novas crescer, só está vendo, mas a Boas Novas não está crescendo por causa dele, porque o dinheiro é só para ele, ele não acredita, ele não semeia, ele não planta, ele não investe. Os templos estão sendo construídos, mas ele não participa, ele não acredita, ele não divide o pão dele, ele não investe o pão dele. Está entendendo o que eu estou falando? Levante as mãos, quem está entendendo? Agora eu vou dizer uma coisa: se alguém mais tinha lanche naquela multidão e guardou e escondeu de Jesus, talvez até tivesse, mas a história não conta dos outros que esconderam os seus lanches. A história só conta desse garoto que entregou os seus 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão e ainda voltou com 12 cestos de pães para casa, porque a Bíblia não diz. Mas eu creio que os pães que sobraram, Jesus mandou entregar para aquele garoto: leva para a tua casa, porque Deus está honrando a tua fé. Irmãos, cada momento da nossa vida Deus está nos desafiando, todo momento. A pergunta de Deus é: você quer ser parte do milagre? Porque é muito fácil a gente querer milagre com o sacrifício dos outros. A gente quer ver igreja construída, a gente quer ver templo explodindo, a gente quer ver a Boas Novas no ar, a gente quer ver 100 missionários lá fora. Vamos fazer oferta, cadê os pães para semear aqui? Todo mundo esconde o seu pão, vamos ver quem que vai aparecer para dar. Estou falando com amor a você, amado. Agora eu vou dizer uma coisa com todo o amor: o reino de Deus não se constrói com quem não tem fé. O reino de Deus nunca parou e nunca vai parar, porque o reino de Deus sempre vai ter os agentes de milagre. O reino de Deus sempre vai ter um doido no meio da multidão que vai dizer: Senhor, está aqui a minha vida, pode cortar minha cabeça, está aqui o meu tudo. Eu creio que o Senhor vai revolucionar, e o Senhor vai alimentar esta multidão, e eu serei parte deste milagre. Quantos de vocês querem sair do meio desta crise sendo o agente da mudança e o elemento de fé que Deus vai usar para mudar esta história? Levante as suas mãos, diga: Senhor, eu quero ser o agente do milagre, ainda que eu tenha 5 pães e 2 peixes. Se você está preparado, fale. Se não está preparado, não fale. Mas diga: Senhor, eu estou disposto a me sacrificar, mas eu quero ser o motivo do milagre. Vou fazer uma pergunta: se o milagre da tua casa depender de você, você está disposto a se sacrificar? Se o milagre da tua família depender de você, você está disposto a colocar os teus 5 pães e 2 peixes para fora? Se o milagre para a tua congregação, para alimentar a multidão, construir templos, enviar missionários,
Dependendo da tua empresa, você está disposto a colocar os 5 pães e 2 peixes da tua empresa para Deus fazer um milagre? Eu falei aqui para os empresários que é muito fácil a gente falar de Noé. Noé é um homem íntegro, um homem cheio de fé, um homem... Mas sabe uma coisa que ninguém percebe? Que Noé foi um dos homens mais doidos da história. Ninguém conhecia enchente tão grande como naquela época. Ninguém conhecia embarcação grande. Deus mandou ele construir um navio. Ele pegou a caderneta de poupança dele, pegou o gado dele, pegou a cabra, pegou os cabritos, saiu vendendo tudo. O que é que você vai fazer, Noé? Você vai comprar outra terra? Não, vou construir um barco. Noé vendia uma cabra, vendia bois. Talvez a mulher dele perguntasse: meu filho, e a previdência? O que é que você vai fazer? A nossa aplicação para o futuro. Meu filho, eu estou indo comprar prego, vou comprar madeira, vou comprar caça, não sei qual era a madeira. Sabe por quê? Ele estava investindo no projeto de Deus. Ele estava crendo no projeto de Deus. Segundo lugar, quando eu leio aqui esse texto, sabe como é que Deus faz um milagre no meio da nossa crise? Segundo lugar, olha a diferença de Jesus para os discípulos. André disse: o que é isto para tanta gente? Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, e ele levantou, diz o texto no verso 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Tomou os pães e deu graça. 5 pães e 2 peixes. Todos os discípulos desprezaram, mas Jesus pegou aquilo na mão e disse: este é o começo do milagre. Pai, eu te dou graça. Eu quero ensinar um segredo para você vencer a crise, meu amado irmão. Comece a agradecer a Deus com o que você tem. Com o que você tem. Com o que você tem. Não inveja o que você não tem. Não deseja o que você não tem. O milagre vai acontecer com aquilo que Deus tem colocado na tua casa. Valoriza os teus filhos. Valoriza a tua esposa. É esse carrinho de pipoca que você tem. Valoriza esse carrinho de pipoca. Olha para esse carrinho de pipoca e diz: eu vou ser o maior empresário, distribuidor de pipoca, mas eu te dou graça, Senhor, por este carrinho, porque o milagre vai acontecer. Eu encontro irmãos que estão sonhando em serem gerentes de uma multinacional, mas aí não agradece a Deus, porque ele é empregado lá no estoque. Não agradece a Deus. Despreza. Joga fora. Eu já vi pessoas aqui dentro da igreja, quando falam da sua vida profissional, fico com vergonha de dizer o que fazem, porque as pessoas desprezam. Dos meus 10 anos até os meus 19 anos, eu vou falar isso não por mágoa, nem por tristeza não. Age de mim, Deus conhece o meu coração. Mas quantas vezes aqui neste tempo central, algumas moças, na época nossa de juventude, 14 anos, me olhavam pelo canto do olho. Eu era magrinho, tinha só um paletó, às vezes não dava para comprar, porque eu era feirante no Guamá. Depois fui promovido, fui camelô na João Alfredo. E às vezes quando era para cortejar, para namorar, buscar uma pretendente: onde é que você trabalha? Eu dizia: eu trabalho na João Alfredo. Onde você trabalha? Eu trabalho lá no Banco Econômico. Mas o que é que você é no Banco Econômico? Eu trabalho bem na frente do Banco Econômico. Mas qual é a tua posição? Aí não tinha jeito. Eu ia dizer: eu sou camelô, eu tenho uma banca em frente do Banco Econômico. Aqui uma mulher que acreditou num camelô, casou com um camelô, porque soube pegar 5 pães e 2 peixes e agradecer a Deus, dizer: Deus, tu vai fazer um milagre com esses 5 pães e 2 peixes, e com esse camelô, tu vais fazer um milagre. Eu quero declarar hoje, nesta noite, que o início das grandes coisas de Deus está começando, porque Deus reconhece o teu potencial. Deus conhece o teu talento. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: se você apresentar a Jesus os teus 5 pães e 2 peixes, Jesus não vai desprezar. Jesus vai usar o que você tem, Jesus vai multiplicar o que você tem, Jesus vai te tirar do lugar onde você está, e Jesus vai te elevar aos lugares que Ele tem planejado para a tua vida.
Agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Se Deus conta contigo, com teus 5 pães e teus 2 peixes. Talvez você diga: pastor, eu não tenho nenhum pão, eu tenho meio pão, e o meu pão está mofo. Mas se você está apresentando para Deus, Deus vai agradecer. Vai agradecer. Agradece a Deus pelo teu filho, pela tua filha. Não despreze a tua família. Não, é teu filho, é tua casa, tudo que você tem. Levante as mãos e dê glória a Deus. Não tenha vergonha de falar daquela casinha de madeira lá no Guamá, não tenha vergonha não. É a tua casa, é a casa que Deus te deu. Não tenha vergonha do teu fusquinha 66 não. É a tua casa, dê glória a Deus, aleluia. Agradeça, agradeça por tudo que Deus te dá. Agradeça, porque o milagre vai começar de lá. Você sabe qual é o maior motivo das pessoas estarem endividadas? Porque o cartão de crédito é o dinheiro que a gente não tem para gastar com aquilo que a gente não precisa. Isso é cartão de crédito. Isso é porque as pessoas gastam, financiam. Não estou falando financiamento com necessidade, para comprar uma casa, coisa importante, planejada. Estou falando de gente que não sai do pendura do cartão, paga, trabalha e não chega para nada. Sabe por quê? Não sai da crise. Sabe por quê? Porque quer viver de aparência, quer dar satisfação para outras pessoas, quer colocar lajota dentro de casa para os outros verem. Você não precisa disso. Seja como Jesus, se contente com o que chegar nas tuas mãos. Aleluia, Deus. Chegou na tua mão, agradeça, Deus vai multiplicar. À medida que for multiplicando, você vai vivendo, vai distribuindo, vai crescendo, vai aumentando. Você está compreendendo? Amém. Você não tem preocupação de estar agradando A ou B, porque Deus está satisfeito com aquilo que você tem. Eu não estou dizendo para você não ter visão, não ter sonho, não, é diferente. Eu estou dizendo para você indo, dando graças em cada etapa da tua vida. Você vai glorificando em cada etapa da tua vida. Jesus não manda a gente dar graças pela tribulação, Ele manda a gente dar graças no meio da tribulação. Sabe como é que Deus faz o milagre no meio da crise? Em terceiro lugar, Jesus não somente deu graças, mas Ele se antecipou a adorar e a glorificar a Deus antes que os pães se multiplicassem. Jesus não deixou a multiplicação acontecer para depois fazer um culto de ação de graças. Ele agradeceu antes, Ele creu antes. Ele levantou os pães e disse: Pai, estes 5 pães e 2 peixes vão alimentar esta multidão. Quando acabar este culto, você vai sair daqui dando graças, você vai sair daqui confiando. Você ainda não viu o milagre, você não viu a fome ser extinta, mas você já viu que Deus vai agir e você vai crer, porque o milagre vai acontecer. Dê graças, porque o milagre vai acontecer. Olhe para ele, disfarce essa cara feia, tira essa ruga de preocupação, pega o que você tem, louva a Deus, porque o milagre vai acontecer. Escute uma coisa, para finalizar. Jesus colocou na mão dos apóstolos, os apóstolos colocaram na mão dos outros auxiliares de 100, de 50, os grupos que foram divididos. Eu pergunto a você: o milagre aconteceu na mão de Jesus, ou o milagre aconteceu na mão dos apóstolos? Quando aconteceu o milagre? Jesus deu graças, distribuiu entre eles igualmente os peixes e os pães quanto queriam. Onde aconteceu o milagre? Na mão de Jesus ou na mão dos apóstolos? Na mão dos apóstolos ou na mão dos auxiliares que estavam auxiliando os apóstolos?
na mão de todos eles. Jesus pegou e dividiu os 5 pães e 2 peixes por 12 pedaços. Os apóstolos, cada apóstolo pegou o seu pedaço de pão e de peixe e distribuiu aos seus auxiliares que estavam distribuindo para a multidão. Escute uma coisa, aprenda isso que é um princípio de fé. O milagre na minha vida não acontece de uma vez. O milagre na minha vida vai acontecendo como processo. Você tem que ir crendo no milagre, você tem que ir passando adiante, e o milagre vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Quando você observar, 5.000 tem pedaço de pão na boca e peixe. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus está desencadeando hoje o milagre na tua vida. Este milagre vai sair das tuas mãos, vai passar para a mão dos teus filhos, vai passar para a mão da tua esposa, vai passar para a mão do teu patrão, porque a Bíblia diz que onde José estava, o Senhor abençoava. José chegou na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar para abençoar José. José chegou na prisão, Deus abençoou o guarda da prisão, abençoou a prisão. José chegou no palácio, abençoou o faraó, abençoou no Egito, a bênção vir sobre José. Porque é assim que o milagre acontece. O milagre é um processo, ele vai alcançando onde você está. Foi por isso que Deus falou a Abraão: sê tu uma bênção. Levante as tuas mãos, diga: Senhor, eu creio que o milagre vai estar desencadeado na minha vida. Eu serei instrumento do teu milagre. Em último lugar, amados, quando toda a multidão está alimentada, o que é que Jesus diz? Recolhei o que sobrou, o resto juntem, tragam aqui. E ele recolheu em 12 cestos. Sabe como é que Jesus te usa no meio da crise? Jesus está dizendo: não deixa sobrar nada, valoriza, raspa o canto do prato, coloca feijão na medida, não estraga, guarda, poupa, faz a tua previdência, cuidado com o teu orçamento, cuidado com os devoradores. Devorador não vem só na forma do diabo de chifre, não. Devorador vem na forma de pessoas que te cercam para te sugar. Gente que não ora, gente que não jejua, gente que não paga o preço que você paga. Ela vem por outra, vem pede emprestado para você. Sanguessuga. Quer colocar alguém dentro da tua casa que não tem fé? Se você quer ajudar, seja misericordioso. Eu estou disposto a fazer missão contra a fome, com quem for. Eu falei para os irmãos ontem aqui. Mas sabe de uma coisa? Toma cuidado para que agentes do diabo não estejam devorando aquilo que Deus está te dando, com o patrimônio que Deus te deu. Cuidado com o teu casamento, cuidado com as amantes, com as camaradagens, com os vícios, com as drogas, porque eu creio que o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Mas Jesus está dizendo: olha, recolhe tudo, guarda, não deixe o devorador chegar na tua vida e nem levar nada, porque tudo que você tem, você vai ser o agente do milagre de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu quero que por um minuto você ore a Deus, por um minuto. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas Deus está me falando que hoje Ele te colocou no meio desta crise para te experimentar, para conhecer o teu coração, para ver a tua resistência, para conhecer o teu limite. Mas a glória de Deus está aqui neste lugar, e Deus está dando a oportunidade para você mudar os lábios, tirar esta murmuração dos teus lábios, voltar-se para Ele. Você que está afastado de Deus, você que abandonou a Deus, você que está vivendo em pecado, Deus está esperando hoje que você o adore, que você volte para Ele, que você se prostre diante dEle, que você dependa dEle. Hoje Deus está esperando que você creia,
que hoje está raiando um novo dia de vitória na tua vida, e o milagre vai acontecer através de você, através dos teus 5 pães e 2 peixes, que é a tua própria vida. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas há solução de Deus para a tua crise. Aleluia. Pai, eu te apresento todas as pessoas que estão prostradas diante de ti na tua presença. Eu oro, meu Pai, porque o Senhor conhece cada uma delas, seu sofrimento, as suas lutas. O Senhor sabe o deserto, a carência, a dor, o gemido que cada um está passando. E como nós lemos e estudamos hoje, tu estás usando esta crise para as experimentar, para as expor diante de ti, porque eu creio que o Senhor tem um plano, um propósito na vida delas. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas faltas, limpa os seus corações. Nesta noite, meu Pai, muda as suas histórias, que eles sejam sarados pelo teu Espírito, que ao levantar-se, Senhor, eles sejam curados de todo desprezo, rejeição, todo sentimento de derrota, frustração, que eles possam crer, Senhor, que tu estás no controle. Eu creio, meu Pai, que os 5 pães e 2 peixes que eles estão apresentando, que é a própria vida, a história que eles estão colocando diante do Senhor, o Senhor vai fazer o milagre. O Senhor já está fazendo o milagre, o Senhor está multiplicando esse milagre. Eu creio, Senhor, na tua vitória, na vida do teu filho, da sua casa, no seu lar, na sua empresa. Seja qual for a crise que ele está passando, seja a crise familiar, financeira, pessoal, Senhor, age, Senhor Deus, dá a tua resposta. Queremos o teu milagre, a tua vitória, Senhor Jesus, em nome do Senhor.